Graça e paz, meus amados irmãos. A nossa mensagem bíblica de hoje está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim a palavra de Deus: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Meus irmãos, na nossa vida cristã, há relacionamento que precisamos cultivar e outros que precisamos abandonar. É interessante, o apóstolo Paulo nos mostra aqui nesse texto que na vida cristã a gente não pode se pôr em julgo desigual com os incrédulos. Por quê? Porque a nossa vida é totalmente dedicada a Deus, aos princípios de Deus. Nós temos limites estabelecidos pela palavra de Deus, princípios que Deus estabeleceu para nós, que eu não posso negociar. E na medida que eu entro num relacionamento amoroso com uma pessoa que não serve a Deus, vou cair, vou falhar. Primeiro, porque estou em desobediência clara à palavra de Deus, porque o texto diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É ordem de Deus, é imperativo de Deus, não é uma opção. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro de sugestões, a Bíblia é um livro de mandamento. Manda quem pode, obedece quem é crente. Então, assim, servo de Deus tem que ter a Bíblia como parâmetro. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, assim, a palavra de Deus deve dirigir os nossos passos. E nos relacionamentos, irmãos, amorosos, muito mais. Olhe para a palavra de Deus. Será que é isso que Deus quer? Olhe para a história de grandes homens que caíram porque desobedeceram a esse mandamento. A Bíblia conta a história de Salomão, um homem de Deus, que começou a vida cristã dele tão boa, tão dedicada, mas ele desobedeceu essa ordem de Deus. E ele contraiu relacionamento com tantas mulheres incrédulas, mulheres satânicas, mulheres sem compromisso com Deus e com a sua palavra. E qual foi o resultado disso? Queda dele. Ele caiu vergonhosamente. Ele passou por situações terríveis. Ele conta em Eclesiastes muitas dessas situações. Graças a Deus que no fim ele se arrepende e ele diz, olha, de tudo que você tem ouvido, a suma teme a Deus e faz a tua vontade. Porque isso é dever de todo homem. E porque um dia vamos prestar conta. Meus irmãos, como está o seu relacionamento amoroso? Essa pessoa que você está se relacionando serve a Deus? Tem compromisso com Deus? Tem princípios, os mesmos princípios? Tem atitude de servo de Deus? Porque se não é uma serva de Deus, ou no caso das irmãs, um servo de Deus, rompa com esse relacionamento. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. Deus está tentando livrar você de dores futuras. Não tem como entrar em julgo desigual, irmão. Por isso que Deus diz assim, não pode ter comunhão da luz com as trevas, de Deus com o diabo, não pode. Então você é servo de Deus, você é a luz do mundo, você não pode ter comunhão com as trevas. Que Deus te ajude, que você ouça a voz de Deus e tome uma decisão de acordo com os princípios inegociáveis da palavra de Deus.